Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá, vamos mais uma aula de administração financeira? Pessoal, a aula de hoje então ela vai ser uma sequência do que a gente já viu de juros simples. Hoje a gente vai falar sobre juros compostos. Então se vocês têm alguma dúvida ainda sobre como é que a gente está tendo nossa aula, como é que a gente tem se comportado com relação ao assunto de juros, de uma forma geral, sendo juros simples ou juros compostos, eu aconselho então a vocês voltarem nos vídeos que a gente já tem falado sobre juros simples, que a gente fez a live, a gente fez exercício já. E se vocês tiverem alguma dúvida também com relação ao assunto que passou e esse assunto de hoje, fiquem à vontade em perguntar, porque a participação de vocês é super importante. Pessoal, a aula de hoje então vai ser super simples. A gente vai explicar alguns conceitos que a maioria de vocês já devem saber de juros compostos. Caso vocês não saibam ainda os conceitos de juros compostos, tem aqui, eu vou deixar alguns links aqui nesse vídeo para vocês acessarem o que a gente já tem falado, alguns exercícios. Os vídeos são antigos, quer dizer, antigos, são do ano passado, né? Mas também retratam um pouco do que a gente já tem falado sobre juros compostos. E ainda assim, traz alguns exercícios, algumas propostas que é interessante vocês darem uma olhadinha. Então, eu vou deixar o link aqui também se vocês tiverem interesse. Mas, para a aula de hoje, então, a gente já vai dar um começo um pouco mais relacionado a juros compostos com alguns exemplos. O que a gente precisa começar, pessoal, a lembrar é que juros compostos, então, ele está fazendo um comparativo com juros simples, ele segue uma progressão um pouco diferente dos juros simples. O que a gente tinha visto antes, inclusive, só para relembrar aqui, a gente tinha visto que juros simples era uma progressão linear, onde a gente lembrava que se você fizesse um investimento, um capital inicial de R$ 100 e ao longo desse tempo ele fosse, enfim, tivesse uma taxa de juros de 2, 3, 4%, a progressão ela ia seguindo sempre uma mesma reta linear crescente ao longo do tempo. Então, a proporcionalidade de um juro simples é, ao longo do tempo, ela sempre vai acompanhando sempre a mesma escala de juros, porque a gente está sempre levando em consideração o valor dos juros no momento, o momento do capital no momento zero. Então, esse capital no momento zero, ele não muda, ele não tem alteração. Agora, diferentemente dos juros compostos, a gente vai perceber então que existe sim alteração ao longo do capital ao longo do tempo. Você está falando que os juros eles vão ser acumulados período a período. Para demonstrar isso, pessoal, deixa eu demonstrar primeiro com a diferença que a gente tem com os slides. Os slides não, a planilha. Vamos mostrar a planilha para vocês. No Excel aqui, pessoal, vamos montar uma projeção aleatória. Digamos que a gente tenha um capital, vocês querem investir um capital de R$ 1.000. Então, digamos que vocês tenham R$ 1.000 para investir hoje e vocês têm o interesse, ou o banco, então, tem o interesse em promover esse investimento a uma taxa de 1% ao mês. Então, 1% mensal. E você está pensando em ficar um período de. Você não vai completar um período fechado, você vai ficar num período de, vamos dizer, 40 meses. Então, digamos que você vai ficar 40 meses. Se a gente fosse montar a planilha, então, pessoal, a gente começa sempre com o tempo, o valor do nosso capital, o valor dos juros que vai acontecer durante o período e o montante. Então, dessa maneira, o tempo, no período inicial, a gente vai ter um capital de, vou até puxar aqui de cima, um capital de R$ 1.000, juros não existe, e montante vai ser o valor sempre do valor, o somatório do juros mais o valor do capital. Então, no período zero, a gente tem o valor igual ao capital. No período 1, então, transcorrido um período completo, um mês completo, então a gente vai ter, dentro desse capital de R$ 1.000, a gente vai ter a taxa de 1%. Em juros, dentro desse período, R$ 1.000 vezes 1%, a gente vai ter um juros de R$ 10. Então, o valor do meu montante, ele vai ser, aqui nesse caso a gente vai facilitar, vai ser o valor dos juros mais o valor do capital,
do período anterior, então, vai me dar um valor de R$ 1.010. Só que esse valor, então, de R$ 1.010, ele vai se transformar agora, para o próximo período, o meu capital. Então, o meu capital para o segundo período, deixa eu já colocar todos os períodos aqui. Então, pressupondo 40 períodos, vamos colocar aqui 40. Vamos colocar, não, vamos diminuir isso aqui, vamos colocar 18 meses. Fica mais fácil para mim, fica mais fácil para visualizar por aqui. A gente termina ele aqui. Então, em 18 meses, se a gente seguir essa mesma lógica, deixa eu até firmar essa cédula aqui, pronto. Então, se a gente seguir essa mesma lógica para todos os períodos, então percebam que até o 18º mês, a gente tem um valor de juros um valor de montante de R$ 1.196,15. Se a gente fizer até um comparativo aqui, se eu pegar esse aqui menos o valor do meu capital, eu vou ter o valor dos juros. Então, montante menos o valor do capital, eu tenho o que me sobra de juros. Então, se eu tenho um juros de 196,15, se a gente fizesse um comparativo com um juro simples, que me daria lá cerca de 1% no valor, num capital de R$ 1.000, se a gente fizesse lá, se eu quero saber o valor dos juros, juros em juros simples é o valor do capital vezes o valor da taxa vezes o valor do tempo. Então, nesse caso, o valor do meu juros seria, em juros simples, de R$ 180. Percebam, então, que em juros compostos a gente vai ter essa diferença já, cerca de R$ 16,15. A gente já tem, então, uma diferença considerável para esses 18 períodos. Claro, se a gente aumentar o valor do capital, se a gente aumentar o valor do tempo, se a gente aumentar o valor da taxa, a tendência é que essa diferença seja cada vez maior. Então, nesse caso aqui, pessoal, percebam o seguinte: como é que a gente calcula, quais são as fórmulas que a gente utiliza em juros compostos? Percebam que, levando em consideração que o valor dos juros ele não é proporcional período a período, então não tem como a gente saber o valor dos juros da mesma maneira que a gente sabia em juros simples, porque a gente está falando então que o valor do nosso capital ele vai mudar ao longo do tempo. Então a tendência é que a gente não consiga saber o valor de um juros para certo período sem saber o capital do período anterior. Então, nesse caso, a única coisa que a gente tem a garantia que a gente consegue saber em juros compostos é o valor do montante. Isso é super importante. A forma como a gente calcula utilizando fórmulas em juros compostos é sempre com base no montante. E a fórmula, deixa eu até colocar aqui, a fórmula do juros, isso, a fórmula em juros compostos, em juros compostos, a fórmula sempre vai acontecer com base no valor do montante, ele vai ser a multiplicação do capital vezes 1 mais o valor da taxa elevado ao tempo. A gente sempre vai encontrar o valor do montante nos nossos cálculos de juros compostos. E se a gente tem o interesse em saber o valor dos juros, ele sempre vai ser na fórmula de montante, que ele vai ser o somatório do capital mais os juros. Se a gente isolar a nossa variável de juros, a gente tem montante, vai ser a diferença, então, os juros vai ser a diferença entre o montante e o capital. Ok, pessoal? Se a gente quer saber, então, os juros, a gente tem que primeiro achar o montante e depois subtrair do capital, que foi o valor do investimento. Ok, pessoal? Percebam que quando a gente fala sobre juros compostos, e vai ser uma nomenclatura que a gente vai utilizar daqui para frente, inclusive, sempre quando a gente fala sobre capital, então sempre quando a gente mencionar o capital dentro das nossas lives e dos nossos conteúdos de juros compostos, capital a gente vai se referir ao que a gente chama de valor presente. Por que a gente chama de valor presente e o valor do capital? Alguém sabe? Valor presente, pessoal,
é quando a gente então trata um valor onde ele não sofreu nenhuma alteração com a inserção de taxa de juros, não incorreu em nenhum tempo, não progrediu esse valor em nenhum tempo, então ele permanece inalterado. Agora, sempre quando a gente falar sobre o valor do montante, então a gente tem que chamar ele de valor futuro. Por que a gente chama ele de valor futuro? Porque ele sim, então, já sofreu a inclusão do valor dos juros, ele já teve uma taxa, ele já teve um tempo transcorrido. Então, ele foi transcorrendo ao longo do período, ele foi incidindo aquela taxa de juros e ele se transformou em um valor diferente. Então, sempre quando a gente falar sobre capital, é o valor presente, sempre quando a gente falar sobre o montante, é o valor futuro. Então, a gente aqui vai chamar ele também de FV, que é o valor futuro, ou future value, que é o termo em inglês, e valor presente, ou então present value, que é o valor presente. Então, nesse caso, por que eu estou utilizando esses dois termos? Porque quando a gente falar sobre a HP12C, a gente vai utilizar essas nomenclaturas de uma forma constante. Então, qual que é o valor futuro, qual que é o valor presente? Então, permaneça aí que a gente já vai demonstrar com um exemplo na HP12C, ok? Agora, voltando para o nosso Excel. No Excel aqui, pessoal, a gente... Deixa eu colocar... Bom, a fórmula está aqui. Vamos fazer um exercício, vamos transformar isso aqui. Deixa eu puxar para o... Peraí, deixa eu facilitar isso aqui para você. Acho que assim fica mais fácil para a gente visualizar, inclusive com a... Agora, inclusive com a HP12C. Pessoal, percebam então que se a gente vai utilizar esses cálculos em uma prova, em um concurso, e a gente tem a possibilidade de utilizar a HP12C, percebam que o cálculo na HP12C vai ser bem mais tranquilo, porque a gente vai estar utilizando todas as funções, as funcionalidades que a HP12C possui naturalmente. A HP12C, ela tem, é como se fosse um pequeno computador. Então, ela tem as possibilidades, ela tem todas as suas funções para auxiliar um cálculo matemático um pouco mais complicado. Então, na HP12C, se a gente for utilizar esse mesmo exemplo que a gente teve aqui no Excel, de um capital de R$ 1.000 a uma taxa de 1% e um tempo de 18 meses, a gente tem que encontrar o mesmo valor de montante de 1.196,15. Para isso, então, a gente vai começar da seguinte forma. Se eu sempre começo colocando mais casas decimais na HP12C, então eu aperto essa tecla laranjada ou amarela F e aperto o número 9, ele já vai auxiliar com todas as casas decimais, então 9 casas decimais depois da vírgula. Por que eu faço isso? Porque normalmente cálculo de juros, montantes, eles vão ter várias casas decimais depois e eu preciso às vezes ter consciência de todos esses valores para que depois, no final, eu consiga fazer o arredondamento. Vamos colocar então os valores aqui. Ó. Se eu quero calcular que o valor do meu capital de R$ 1.000, eu dou um Enter, eu mudo o sinal dele. Por que eu mudo o sinal? Porque a gente está falando sobre um fluxo de caixa. Então, ele entra de uma forma, nesse caso ele vai entrar como sendo uma saída para depois, no final, quando ele for um valor futuro, ele me retornar um valor de entrada. Então, eu deixo ele, então, mudo esse valor de R$ 1.000 para R$ 1.000 negativos, e eu vou chamar esse aqui, então, de valor presente. Então, se ele é o valor do meu capital, ele agora é o meu valor presente. Agora, se eu considero uma taxa de 1%, um tempo de 18, então 1i18n, e eu pergunto o meu valor futuro, ele tem que me devolver exatamente o que a gente colocou ali, o que tem no Excel de 1.196,15. Então, se eu arredondar aqui, se eu colocar o F e duas casas decimais, então ele me devolve o mesmo valor que a gente utilizou, o que a gente achou no Excel, de 1.196,15 centavos. Ok, pessoal? Dúvida de como utiliza, de como a gente interpreta?
Percebam que a gente utilizou só essas funcionalidades que estão acima aqui, nessa parte de cima da HP12C. Ela é super importante e ela vai sempre trazer algum auxílio em cálculos de matemática financeira ou administração financeira, certo? Tá. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui no Excel. Deixa eu mostrar para vocês a progressão que a gente tem aqui, de uma forma gráfica, para vocês perceberem a diferença do que a gente tinha no juros simples para os juros compostos. Em juros compostos, a gente tem mencionado que então ele é uma progressão de uma certa forma em cascata. A gente está falando que sempre vai haver o acúmulo de valores ao longo do tempo, para cada um dos períodos. Deixa eu colocar aqui. E isso vai me demonstrar um valor. Cadê? Não, acho que uma coisa de errado. Esse valor aqui é que eu tenho sem saber. Então, esse valor, a tendência é que ele não seja uma progressão, ele não é uma reta. Aqui vai ficar um pouco difícil a gente mencionar, mas ele não é uma reta. Não sei se vocês conseguem perceber, mas é uma taxa de 1%. Ele tem uma leve curva ao longo do tempo e não parece uma reta como a gente via anteriormente. Agora, digamos que eu mude o valor da taxa. Se eu quero 4%, perceba então que a gente já está falando então de uma curva um pouco mais pronunciada. A gente está falando de uma curva agora com valores um pouco maiores. Os nossos juros são maiores, consequentemente, o nosso montante também vai ser maior. Então, ele tem, de certa forma, essa curva um pouco mais acentuada. Ok, pessoal? Então, ele não é uma progressão linear como a gente tinha em juros simples. Bom, acredito que seja isso então, pessoal, para a gente falar, ou pelo menos para a gente iniciar o nosso conteúdo sobre juros compostos. Bom, vamos fazer um exercício então. Agora que a gente já está no meio do caminho, vamos fazer uns exercícios aqui para a gente aquecer um pouco nossos conhecimentos sobre juros compostos. Eu tenho uns exercícios preparados aqui, deixa eu só puxar e colocar. Deixa eu voltar para. Não, acho que não vai precisar voltar. Ou vai, talvez vá. Deixa eu colocar aqui agora no quadro para facilitar a gente ter uma. Pelo menos a gente analisar o enunciado e depois a gente coloca no Excel e resolve na HP12C. Deixa eu puxar os exercícios e daí a gente já começa. Tá, são 3 exercícios bem simples para a gente começar a falar sobre juros compostos. O primeiro exercício é o seguinte. Então, a gente tem que ter a ideia no primeiro exercício que um investidor ele aplicou um valor de R$ 14.000 a juros compostos de 4% ao mês e ele, sendo assim, quantos reais ele terá após 8 meses de aplicação? Então, se eu levar em consideração o que a gente já viu até agora, vamos colocar o nosso cabeçalho. Então, puxando sempre a caneta, que ajuda bastante. O valor do nosso capital é um valor de R$ 14.000. O valor da minha taxa é de 4% ao mês. E o valor do meu tempo é de 8 meses. Então, a gente tem o valor do capital, o valor da taxa e o valor do tempo. Se eu estou querendo saber, então, o valor do meu montante, se eu quero saber quantos reais eu vou ter depois de 8 meses, o montante vai ser o valor do capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, certo? Substituindo, então, no exercício, eu tenho que o que eu quero saber, que é o montante, ele vai ser igual ao valor de 14.000 vezes 1 mais a taxa de 4% elevado a um tempo de 8 meses. Se eu for resolver esse cálculo na HP12C, jogando nas funções da HP12C, inclusive deixa eu trocar para HP para facilitar aqui. Jogando então na HP12C, pessoal, percebam então que eu vou utilizar praticamente a mesma lógica que eu utilizei do exemplo que eu demonstrei para vocês agora há pouco. Então,
O exercício fala então que eu tinha um capital de 14 mil reais, então 14 mil. Eu dou um Enter, eu mudo o sinal e eu chamo esse meu capital de valor presente. Ele vai transcorrer a uma taxa de 4% durante 8 meses, 8N. E eu quero saber o valor futuro, que é o valor do meu montante. O valor futuro é o valor de 19.159,96 centavos. 97, né? Porque eu vou arredondar para duas casas. De novo, pessoal, lembrem-se que eu só arredondo no final do exercício. Eu só arredondo quando eu já tiver a resposta final, eu coloco sempre em duas casas decimais. Vamos colocar mais um exercício, pessoal. Agora, esse exercício ele vai trazer uma certa complexidade, porque a gente vai fazer a equivalência da taxa em juros compostos. Deixa eu voltar então aqui para o quadro negro e eu vou mostrar para vocês o seguinte. Deixa eu propor para vocês o seguinte exercício. Então, digamos que eu tenha, sempre esqueço, digamos que eu tenha um capital, eu tenho parado em casa, eu tenho 5 mil reais. 5 mil reais eu quero colocar em um investimento e o banco ou a instituição financeira falou para mim que eu consigo ter pelo menos, vamos colocar 2% ao mês. 2% ao mês é muito. 2% ao mês, vamos colocar. 2 mil aí não dá. 2%. Então, 2% ao mês e eu vou esquecer esse dinheiro no banco. Eu só vou retirar esse dinheiro depois de, vamos colocar, 16 vezes. Não, vamos complicar isso aqui então. Deixa eu colocar pelo menos uma proposta um pouco mais diferente. Vamos colocar então que o banco ele vai me propor uma taxa anual para esse investimento e eu não vou ficar em um período fechado, um período anual fechado. Então deixa eu corrigir isso aqui. Digamos então que o banco me dê uma taxa de, vamos colocar 10% ao ano. Então, o banco está propondo 10% ao ano para esse investimento de 5 mil reais. Se eu tenho uma função aqui, peraí. Agora o meu mundo mudou. Oba, agora sim. Então, se eu tenho então essas condições, se eu vou colocar em um tempo de, vamos colocar 16 meses, e eu quero saber o valor do meu montante ou o valor do meu juros, digamos que eu quero saber então o valor do meu montante. Como é que eu resolvo isso levando em consideração que a gente está em periodicidades diferentes? Lembra lá, pessoal, a gente sempre tem que fazer então uma equivalência da taxa. E a equivalência da taxa em juros compostos, ela não é proporcional como a gente tinha em juros simples. Em juros simples, a gente estava falando então de uma proporcionalidade onde eu tinha uma taxa de 12% ao ano, era o equivalente a 1% ao mês, porque eu dividia 12 por 12 meses. Agora, 10% ao ano não é uma divisão proporcional. O que eu preciso fazer para achar o valor da minha taxa equivalente? Eu preciso pegar somente essa parte final da minha fórmula de montante. Lembra lá que a minha fórmula de montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Percebam que eu só vou utilizar essa parte porque é justamente onde eu tenho as duas partes principais dessa equação, que é a taxa e o tempo. Então, nesse caso, eu vou colocar só essa parte de 1 mais a taxa elevado ao tempo. Só que o meu macete aqui que eu vou ensinar para vocês, pessoal, é nessa parte aqui, é no tempo. O que normalmente eu ensino em sala de aula, pessoal, é que eu transformo essa parte ela vai virar duas maneiras. Eu vou ter então o que eu quero saber, então é o que sobre o que eu de fato eu tenho. Então é o que dividido por t. O que eu quero saber aqui? Nesse exercício, eu quero saber uma taxa mensal. Eu quero saber, então, o valor de um mês. E esse valor de um mês, quanto que eu já tenho? Então, o que eu quero sobre o que eu tenho.
O que eu tenho é o acumulado de 12 meses. Deu para entender aqui, pessoal? Então, nesse caso, a equivalência da taxa vai se dar dessa maneira. E depois eu vou subtrair por 1 para achar o valor da minha taxa. Nesse caso, então, vamos substituir. Eu tenho 1 mais uma taxa de 10%. Lembrem-se lá, a gente sempre usa a forma decimal do valor percentual. O que eu quero saber? Eu quero saber um mês de um acumulado do que eu já tenho de 12 meses. Então, eu tenho uma taxa anual, então, que acumulou 12 meses, só que o que eu quero saber é somente um deles. Eu quero saber a minha taxa mensal. Então, é 1 dividido por 12, depois eu subtraio por 1. Ok, pessoal? Então, se eu colocar isso, deixa eu colocar essa fórmula aqui no Excel e a gente já resolve isso. Então, se eu colocar aqui no Excel, eu quero saber o equivalente de 1 mais a minha taxa de 10% ao ano. Deixa eu colocar 0,1, porque daí eu coloco da mesma maneira que está no nosso quadro. Então, elevado a 1 dividido por 12, depois eu subtraio por 1. Está do mesmo jeito que eu coloquei ali no quadro. Então, a minha taxa, que antes era uma taxa anual, a minha taxa mensal equivalente à minha taxa de 10%, ela é igual a 0,8% ao mês. Porque então a gente fez a conversão dessa taxa em uma taxa mensal. Então eu tenho 0,8% ao mês. Ok, pessoal? Então essa é a minha taxa mensal. Agora, jogando na fórmula de montante, vamos lá. A gente tem o capital de 5.000, ele foi multiplicado por 1 mais essa taxa de 0,8%, então que vai ser de 0,08 elevado ao tempo que eu estou querendo saber. Então, se eu estou falando de uma taxa de 0,8% ao mês, eu vou elevar então a um período mensal de 16 meses. Então, aqui eu já acho o valor do meu montante. Vamos lá, vamos colocar no Excel e depois a gente coloca também na nossa HP12C. Ou será que a gente já coloca direto? Não, vamos colocar aqui no Excel, depois a gente vai para HP. Então, o nosso capital de 5.000 multiplicado por 1 mais a taxa de 0,008, que é o 0,8%, elevado a um tempo de 16 meses. O que me devolve, então, um valor de montante de 5.679,87 aproximadamente, se eu colocar em duas casas decimais. Então, o resultado disso aqui tem que dar 5.679,87. Ok, pessoal? Então, esse é o valor do meu montante. Agora, se eu quero saber o valor dos juros, montante é igual ao valor do capital mais o valor dos juros. Se eu quero saber o valor dos juros, isolando a variável, então é montante menos o valor do meu capital. Então, os juros vai ser 5.679,87 menos o meu capital, que foi inicial de 5.000. Então, o que me sobra é 679,87. Então, esse é o valor do meu juros. Ok, pessoal? Vamos resolver isso aqui lá pela HP. Deixa eu transportar vocês para lá também, porque não basta só para mim. Tá. Na HP12C, pessoal, vai ficar da seguinte maneira. Então, eu vou colocar os valores da mesma forma que eu estava fazendo anteriormente. Então, o valor do meu capital era de 5.000. 5.000, Enter, CHS, ele é o meu valor presente. Ele transcorreu a uma taxa de 10% ao... E não, aqui eu tenho que corrigir já. Aqui já vai ser aquela taxa mensal. Tá, aqui então eu tenho um macete para vocês, porque quando a gente faz a conversão, ou a equivalência da taxa, a gente consegue fazer tudo de uma vez só na HP12C para a resolução do exercício.
Então, se a gente quiser resolver da maneira como a gente estava fazendo anteriormente, a gente consegue. Por exemplo, se eu quero saber quanto é que é o equivalente da taxa de 10% ao ano para mês, então eu vou colocar naquela fórmula que eu mostrei para vocês diretamente aqui e depois eu ponho aqui na tecla de tempo. Então, primeiro, eu coloco 1 mais o tempo a taxa de 10%, então 1 mais o 10%, então vai ser 0,1. Eu vou somar. Esse valor, então, vai ser a parte inicial do meu cálculo de taxa. Lembra agora que eu vou elevar ao que eu quero dividido pelo que eu tenho. Então, eu vou elevar. Para isso, eu faço 1, que é o que eu quero saber, Enter 12 divide. Isso vai me dar, então, quanto que vai ser o valor que eu vou ter, ou que eu vou potencializar aquele 1,10%, que é a minha taxa anual. Depois, para elevar, eu uso essa função yx, y elevado a x. Se eu faço isso, eu elevo o valor anterior, que era o de 1,1 elevado à taxa de 0,8, e depois eu subtraio por 1, eu acho o valor da minha taxa, só que ela vai estar, deixa eu ver, daí eu subtraio por 1 e multiplico por 100, eu acho então que a minha taxa é de 0,8% ao mês. 0,8%, então eu jogo na taxa. Se eu tenho o tempo de 16 meses, eu quero saber o valor do meu montante, eu pressiono valor futuro. O valor futuro, então, vai me devolver 5.677. Aqui a gente tem um pequeno probleminha. Deixa eu zerar a calculadora e fazer uma coisa. Cadê? Aqui. Opa. Tá certo. Deixa eu ver o que a gente colocou aqui no nosso Excel. Pera aí, talvez se eu colocar 0,8, será que eu errei? 5.600. Não, tá na mesma coisa, mesma forma. Deixa eu ver se a calculadora teve algum problema aqui na calculadora. De novo, vamos colocar vamos zerar a memória de cálculo e vamos colocar os valores de novo. Então, 5.000 é o valor do meu capital. Eu vou dizer que ele é o meu valor presente. A minha taxa, deixa eu colocar a taxa direta, então. É uma taxa de 0,8 a um tempo de 16 meses. E eu quero saber o meu valor futuro. Isso, agora deu certinho. 5.679,87. Então, provavelmente foi alguma coisa durante a minha resolução que deu algum problema. Mas a lógica, pessoal, é a mesma. Então, a gente joga os valores. O valor da taxa convertida, o valor do tempo na mesma periodicidade, o valor do meu capital, pergunto o meu valor futuro, eu tenho que achar então o meu montante de 5.679,87. Ok, pessoal? Daí, se eu quero saber o valor do meu juros, eu subtraio 5.000. Então, o meu valor dos juros foi de 679,87. Beleza, pessoal? Então, então, a gente trabalhou os juros compostos, juros simples, a equivalência da taxa em juros compostos e, basicamente, então, a gente cobriu boa parte dos nossos conteúdos em juros compostos. O que nos resta agora é fazer alguns exercícios, mas isso a gente vai deixar, então, para a nossa próxima live. Ok, pessoal? Se vocês tiverem dúvida com relação ao conteúdo, se vocês quiserem comentar qualquer coisa, sugerir alguma coisa, fiquem à vontade, coloquem aqui nos comentários, daí eu respondo vocês e a gente vai sempre criando aquela comunidade mais reforçada de conteúdos em finanças corporativas e administração financeira. Ok, pessoal? Então, a princípio, a nossa live fica por aqui. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Lembrem-se, se vocês gostaram do vídeo, deem aquele joinha, deem aquele gostei, se inscrevam no canal e a gente se vê então nos nossos próximos vídeos.
Um abraço!